Boa noite a todos os nossos companheiros que estão ligados conosco nesse momento, no nosso encontro de segundas-feiras. Vamos nos desligando do mundo exterior, de todos os nossos problemas, aflições e ansiedades, elevando nosso pensamento e buscando a figura meiga de Jesus, cumprimentando a todas as equipes espirituais que trabalham nesta casa bendita, nos fortalecendo e nos sustentando, para que o nosso estudo do Evangelho seja aquela luz benéfica e protetora para começarmos uma semana. E que através da fé que remove montanhas, possamos, ao terminar o nosso encontro, nos sentirmos mais fortalecidos espiritualmente. Que a paz de Jesus permaneça entre todos nós. Que assim seja. A lição de hoje para o nosso estudo do Evangelho é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 69, Comunicações. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Pele humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos seus familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. O título Comunicações é referente às comunicações mediúnicas. Essa frase do apóstolo João, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se nós seguirmos o versículo 2, continua assim, pois falsos profetas vieram ao mundo. Os espíritos manifestaram-se em todas as épocas da humanidade. Analisando a Bíblia, encontramos, tanto no Velho como no Novo Testamento, as mais diversas manifestações entre os dois planos. Nesse intercâmbio, encontramos, então, relatos bíblicos que descrevem os espíritos enviados por Deus para auxiliarem a humanidade. Mas também encontramos várias passagens em que são narrados graves processos obsessivos que oprimiam a muitos. Jesus, durante a sua missão, expulsou muitos espíritos inferiores e, principalmente, convocou seus discípulos a fazerem o mesmo. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. Vemos então que os discípulos tinham pleno conhecimento da natureza diversa dos espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 10, nós encontramos: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação de humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médios que os servem. Os espíritos mistificadores, que tinham o objetivo de enganar e confundir, pululavam em abundância na época de Jesus. Eram incontáveis o número de obsediados e os espíritos que inutilmente tentaram impedir o avanço do cristianismo, pois todos eles fugiam espavoridos diante da presença do Mestre Jesus. Essa presença dos maus espíritos é uma circunstância constante de nossa vida. Segundo nossas ações e pela lei da afinidade, podemos atrair os bons e os maus espíritos. A mensagem de João em sua epístola é bastante atual. Precisamos estar bem vigilantes para isso. O apóstolo João escreveu essa carta aos cristãos que estavam em risco de serem enganados por falsos mestres. Provavelmente essa carta foi escrita entre os anos 75 a 80 depois de Cristo, ou portanto no primeiro século. Emmanuel nos traz essa reflexão no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico Xavier em 1949, há 72 anos atrás. E essa orientação serve para os dias atuais e servirá para sempre. É por isso que Emmanuel fala sobre os discípulos do Evangelho nos grupos ou nas casas que fazem esse intercâmbio com o mundo espiritual. Muitas vezes aparece o fracasso nas comunicações e as falhas de êxito porque, na maioria dos casos, impera o egoísmo próprio, egoísmo pessoal, e não o imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre porta larga ao engano. Ou seja, se não observarmos as palavras do apóstolo João para estarmos sempre atentos às comunicações, poderemos dar brechas para que instrumentos nocivos possam penetrar nos grupos ou nas casas de oração e se distanciarem das verdades eternas. No livro Conduta Espírita, ditado pelo espírito de André Luiz, nós encontramos inúmeras frases como conselho sobre isso. Nós vamos trazer algumas que são muito importantes. Acautelar-se contra a cega rendição à vontade exclusiva desse ou daquele espírito, e não viciar-se em ouvir constantemente os desencarnados na senda diária, sem maior consideração para os ensinamentos da própria doutrina. Responsabilidade pessoal, patrimônio intransferível. André nos traz também honrar o nome e a memória dos mentores que lhe tenham sido companheiros ou parentes consanguíneos na terra, abstendo-se de entregar-lhes pedidos desregrados ou descabidas exigências. A comunhão com os bons cria para nós o dever de imitá-los. Traz também furtar-se de crer em privilégios e favores particulares para si, tão somente porque esse ou aquele mentor lhe haja dirigido a palavra pessoal em encorajamento e carinho, auxílio dilatado, compromisso mais amplo. Jamais participar de assembleias espíritas visando unicamente os sucessos espetaculares. As manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. Todas essas frases André extraiu
dessa primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Em virtude disso, nós temos que ter sempre aquele propósito de servirmos a Jesus, seguirmos o caminho dos bons conselhos, dos bons espíritos, aproveitar a essência trazida nessas comunicações. Por isso que o apóstolo João recomendou ao discípulo naquela época, e hoje os discípulos somos todos nós que abraçamos a doutrina espírita, o caminho do mestre, para despertarmos nessa encarnação como aprendizes, como descobridores da grandeza do Evangelho. A importância maior nas comunicações não é para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificarmos que o visitante vem de Deus. E era esse o nosso estudo de hoje, com muito agradecimento a Deus e a Jesus, a Emmanuel, a André Luiz, a Chico Xavier, a todos esses irmãos exemplos que nos trazem esse trabalho grandioso. Que a luz divina do Divino Mestre continue em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. E agora vamos nos preparando para realizarmos as vibrações. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, com Jesus e com todas as equipes espirituais do Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e a do corpo físico. Vamos vibrar pelo Lar de Jesus, que nos acolhe, e por todas as assistências ali realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da Terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações e os que trazemos em nosso pensamento, para que sejam envolvidos em bênçãos de amor, paz e alívio. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos nossos entes queridos que neles se encontram, imaginando a figura meiga de Jesus, entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz, que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos que estamos aqui nesse momento, reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança em Deus. Que recebamos nesse momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.